Muito bem, então, considerando a tecnologia que a gente vem estudando, que é o Reflection, né? Como é que a gente pode fazer alguma coisa na prática que seja útil, né, com essa tecnologia? Bom, para esse treinamento a gente vai então desenvolver uma janela que eu chamei de Search Window, que é uma janela em que vai exibir uma lista, vai permitir que o usuário faça filtros nessa lista de pesquisa e vai permitir que o usuário selecione um determinado item nessa lista. Obviamente que essa lista ela não vai ser uma lista estática e ela vai ser uma lista dinâmica, tá? Ou seja, ela vai funcionar para qualquer objeto e para qualquer fonte de dados. Ou seja, eu vou poder plugar esse componente em outras aplicações, né? Então, nessa primeira etapa, a gente vai ver como que funciona o desenvolvimento disso, utilizando o Reflection, e na sequência nós vamos plugar esse componente em algumas aplicações para a gente ver que realmente funciona, tá ok? Muito bem, então isso aqui é a tela principal. Se nós observarmos, então, tem duas caixas de texto, 2 botões. Aqui eu tenho dois group box, né? Um para pesquisa e outro para seleção. Dentro desse elemento aqui, desse group box, eu tenho um content control, que é o elemento que eu vou fazer um binding do meu data grid, tá certo? Esse data grid, então, eu vou construir ele programaticamente, né, no código, tá? E aqui embaixo eu tenho, então, o segundo group box, que é o que contém minha caixa de texto, um elemento de pesquisa, uma combo box para que eu selecione o atributo que vai ser pesquisado, o atributo dos objetos que estão nessa lista e os botões. Muito bem. Vamos analisar então o construtor, né? Vamos analisar aqui o código dessa. Então, inicialmente, essa minha window aqui é um user control, né? Aliás, é um window, né? Observe, e aqui tem um dock panel, né? E aqui eu tenho as estruturas visuais, tá? Aqui então eu tenho o code behind, né, desse meu arquivo de visão. E nós temos então declarados algumas propriedades, atributos e assim por diante. Se a gente observar, então, a gente tem um item selecionado, que é o item que vai ser selecionado nessa grid. Eu tenho também os tipos, né? Eu vou precisar, então, para que meu componente funcione, o DTO, que vai ser exibido, e mais o serviço, que vai ser chamado, que vai ser minha fonte de dados. Eu vou precisar também da minha viewModel. E aqui está o meu construtor. Então, eu inicializo os componentes, eu atribuo a minha classe DTO e a minha classe Service, instancio a minha viewModel passando o meu DTO e o meu serviço, os meus tipos de DTO e tipo de serviço, e atribuo ao data context dessa view, ok, a viewModel que eu instanciei aqui em cima, tá certo? Além disso, então, eu tenho alguns métodos, né? Como, por exemplo, o método para definição de colunas. Caso eu queira definir as colunas manualmente, essa minha window permite então que a minha grid tenha colunas definidas em tempo de execução pelo usuário. Eu vou ter o botão pesquisar, que é este botão aqui, que vai chamar minha viewModel. Eu vou ter o botão confirmar, que é o botão de seleção, este botão aqui. Quando eu clico em confirmar, então, eu preencho a propriedade item selecionado, seto o meu resultado do diálogo como true e fecho essa janela, devolvendo ao controle para a aplicação que chamou esse componente aqui, e fecho a aplicação, tá ok? Toda vez que um evento, uma tecla for pressionada em cima da minha caixa de texto, de forma que modifique esse texto, então eu vou fazer duas operações. A primeira é, eu vou atualizar a minha propriedade que tem o binding na minha viewModel, que é o texto de pesquisa. Eu vou atualizar essa propriedade e vou também chamar o método filtrar da minha viewModel. A viewModel a gente vai ver na sequência, tá?
Então observe que aqui eu tenho um projeto, né? Depois que eu falar da ViewModel, se a gente ver a estrutura, eu tenho um pacote de imagens, eu tenho um pacote de atributos que contém essas duas classes que a gente vai falar na sequência. Eu tenho a ViewModel, app e o Search Window, que é a minha aplicação propriamente dita, tá? Então, na sequência eu vou falar da minha ViewModel, depois eu vou falar dos meus atributos, ou melhor, eu vou falar primeiro dos atributos, na sequência eu falo da minha ViewModel, aí eu mostro como é que tudo isso se amarra e para depois eu mostrar então como que funciona, como que a gente pluga esse componente nas nossas aplicações. Então, em relação aos atributos, que são as anotações, a gente tem basicamente dois atributos para que essa minha window, esse meu componente funcione. Eu tenho o atributo coluna DataGrid e tenho o atributo Search Window Data Source. O atributo coluna DataGrid, ele define aquelas colunas que serão exibidas na minha janela. Tá certo? Então, nessa janela aqui, o usuário, em tempo de execução, ele vai mapear nos DTOs quais são daqueles atributos que ele quer que sejam exibidos. Tá certo? Se ele não fizer esse mapeamento, a própria janela vai exibir alguns atributos por padrão. Tá? Então ele vai definir qual que é o atributo adicionando essa anotação coluna DataGrid, tá? Okay? Que estende system.attribute. Então vai definir primeiro se aquela coluna é visível, segundo vai definir um cabeçalho, um header para a coluna e por fim vai atribuir também uma posição da coluna no DataGrid. Por exemplo, se ele quer que aquela coluna apareça em primeiro, em segundo ou em terceiro lugar. Tá certo? Muito bem, essa anotação é uma das anotações que são importantes para que a nossa janela funcione. A segunda anotação que a gente criou foi a anotação Search Window Data Source, que vai definir, vai dizer para a minha aplicação, para esse componente, o seguinte: esse é um método que vai popular o seu grid, ou vai popular o grid da sua aplicação, tá ok? Então vai popular esse grid. Qual que é o método que vai popular o grid e vai ser o método que vai também receber os parâmetros de pesquisa? É o método que tiver anotado com essa anotação aqui, Search Window Data Source. É importante também ressaltar aqui, essa outra anotação aqui, que é o uso desse atributo, e eu defini aqui que ele vai ser para método, enquanto no DataGrid o uso do atributo foi definido para propriedade. Tá? Então, com essas duas anotações em mente, anotações que são desenvolvidas especificamente para que essa aplicação funcione, a gente vai olhar aqui a nossa ViewModel. Então, a nossa ViewModel, que é esta view aqui, que tem algumas propriedades e alguns métodos, e a gente começa então analisando as propriedades. Eu vou ter uma lista de atributos. Esta lista de atributos vai ser a lista que eu vou utilizar para popular essa combo box. Eu vou ter também uma lista de itens, que obviamente são os itens que estão nesse DataGrid. Observe que é do tipo objeto, ou seja, pode ser qualquer elemento. Eu vou ter um DataGrid, que é um componente, é um controle que eu vou atribuir dinamicamente a esse espaço aqui, né? A este content control. Tenho uma string attribute selected, que é o elemento que está selecionado nessa combo box aqui. Então, o selected item, ele tem um binding com o atributo selected. Eu tenho o texto pesquisa, que tem um binding com essa caixa de texto. Observe. Texto pesquisa. Essa mesma caixa de texto que tem o evento text changed, que eu já mostrei, né? Que é associado com o evento dessa janela, né? Que vai chamar minha search window. Tem o objeto item selected, que é o elemento que foi selecionado aqui pelo usuário. Quando o usuário clica em selecionar, aí é o elemento que será retornado pela aplicação que chamou o componente. E tem os tipos, né? Lembrando que os tipos são fundamentais
quando a gente fala de reflection, né? Então são os tipos do DTO, que são os elementos que serão exibidos na grid, e do serviço, que é a classe ou o elemento que eu vou que vai servir como data source, que contém um método que fornece os dados para eu preencher a grid. Então o construtor da minha Search Window Main View Model, conforme a gente já tinha explorado anteriormente, tem dois parâmetros. O primeiro é o tipo DTO e o segundo é o tipo de serviço, as classes desses tipos, né, que eu atribuo a estas propriedades logo no início. Na sequência, instancio minha lista de atributos e de itens, ok, para usar mais à frente. Crio o meu controle, meu data grid, né, meu controle visual, e faço o primeiro binding, tá? Então, o meu data grid eu vou fazer um binding com a minha lista de itens, que é esta lista aqui. Eu estou fazendo um binding por meio de código e não um binding desta maneira aqui, né? Por exemplo, aqui eu estou fazendo um binding no XAML e aqui eu estou fazendo no código, né? Então é dessa forma que o binding é feito. Então, uma vez que eu criei o binding, primeiro eu crio o binding, na sequência eu faço o binding. Data grid set binding, e eu digo com qual propriedade, né? No caso aqui é com itens source property. E aí eu mando esse binding aqui. Mesma coisa, item selected, crio um binding e seto esse binding com uma propriedade do meu data grid, que é a selected item property, tá certo? Defino algumas características do meu data grid, como por exemplo, não quero que gere as colunas automaticamente, porque isso aí a gente vai gerar a partir das anotações. O meu data grid é apenas de leitura, cor de fundo branco, modo de seleção simples, né? Único. Então o usuário só pode selecionar um elemento de cada vez. E aqui, observe que eu estou utilizando System Activator para criar a instância desse objeto, né? No entanto, aqui eu poderia utilizar o assembly. A classe assembly, na verdade, acaba chamando, quando eu chamo assembly.createInstance, ela acaba chamando esse elemento aí para fazer a criação. Então, na prática a mesma coisa. Eu estou chamando Activator, que foi uma classe que eu não falei quando eu falei do Reflection, porque não está dentro da API, mas é uma classe que pode ser utilizada, que é invocada pela assembly para a criação de instâncias, tá ok? Então, isso aqui é até uma coisa a mais, que é Activator, né? Então, continuando, então veja só que interessante, eu tenho o tipo da classe DTO que eu recebi na entrada e eu vou criar uma instância do tipo. Então, por exemplo, se for no caso do GED, vou ter lá o GED documento DTO, que foi o que a gente explorou. Então, nesse momento, eu vou estar criando uma instância de documento, que é meu objeto de pesquisa. E veja só, eu estou capturando todos os atributos desse meu documento, tá ok? Estou capturando todos os atributos desse meu documento, todas as propriedades dele. Na sequência, então, eu vou instanciar um elemento de colunas, né? Minha lista de colunas que vão compor o meu data grid. E, por fim, nós vamos setar aqui um booleano para auxiliar esse processo, que é o colunas default. E aí a gente vai entrar, então, num laço em que nós vamos montar a nossa, cuja principal função dele é preparar o data grid para receber as informações, tá ok? Então, como é que funciona isso? Então, aqui é o primeiro momento que a gente usa, aliás, o Reflection a gente já está utilizando aqui nessas duas linhas, a primeira para instanciar o objeto e a segunda para obter as propriedades desse objeto. Então, nesse momento eu vou pegar o ID, vou saber que esse objeto tem um ID empresa e assim por diante. E na sequência, então, eu vou percorrer cada propriedade desse objeto, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é capturar o nome dessa propriedade, que eu estou chamando aqui de nome atributo. Então, propertyinfo.name. Verifico, olha só, verifico se essa propriedade está anotada, tá certo? E aqui o falso, lembrando, é para quem não procure nos elementos acima na estrutura hierárquica, na hierarquia de classes, tá? Então, procuro. Essa classe está anotada,
essa propriedade está anotada. Então, se ela estiver anotada, eu vou percorrer esse laço de anotações, tá certo? Caso ela não esteja anotada, então eu nem entro no laço, né? Eu vou direto para cá, para esse if. Então, veja o seguinte. Eu tenho essa lista da data grid que eu determinei aqui em cima, né? Se essa propriedade não estiver anotada, eu vou primeiro verificar se eu vou instanciar minhas colunas default. Por enquanto está true. Se estiver default e essa propriedade for o campo de texto, então significa o quê? Eu vou adicionar essa propriedade à minha lista de colunas para exibir no meu data grid. Ou seja, por default, se não tiver nada anotado o meu data grid, o meu componente, ele vai exibir somente as colunas de texto, tá ok? Muito bem. Então, vou adicionar uma coluna, e aqui eu vou chamar um método que monta essa coluna para mim, passando dois parâmetros, nome do atributo, passando dois parâmetros que são duas strings, e nos dois campos eu estou mandando o nome do atributo. Então, por default, ele vai mandar o nome do atributo, vai ser o nome da coluna também, né? Vamos observar esse montar coluna. Aqui está. Então, eu vou criar uma data grid, text column, vou setar o header, né? Que vai ser o nome do próprio atributo. Vou criar um binding, tá certo? Que nesse caso aqui, como é o nome do atributo, vai ser o próprio nome do atributo, o binding dessa coluna. Vou setar a largura para automática e vou retornar essa coluna que eu criei. Então veja só, adicionei a primeira coluna no meu data grid. E assim, esse laço aqui é repetido por todas as propriedades. No entanto, no momento em que eu tiver a primeira propriedade anotada, com a anotação coluna data grid, veja só. Então, vamos supor, na segunda iteração, eu capturei os custom attributes e tem custom attributes, tá ok? E esse custom attribute é a coluna data grid, então eu vou fazer um cast do tipo objeto, né, para a coluna data grid, vou verificar se coluna default tiver setado como true, eu vou setar para false, ou seja, eu não vou trabalhar mais com as colunas default, vou limpar o data grid que eu criei e nesse momento eu vou então verificar se aquela coluna é visível. Se ela for visível, aí observe, veja o seguinte, eu estou acessando então agora diretamente esse atributo aqui, visível, né? Se o usuário setou como true, então a coluna é visível. A segunda etapa é capturar o nome do header e vou verificar se o usuário preencheu o atributo cabeçalho, que está exatamente aqui. Então, se o usuário tiver preenchido o cabeçalho, o nome do header é cabeçalho. Se ele não tiver preenchido o cabeçalho, o nome do header vai ser o nome do próprio atributo, o nome da própria propriedade, conforme a gente fez quando era nessa situação default aqui. Na sequência eu vou adicionar então ao meu data grid, só aí eu vou adicionar ao meu data grid que agora está limpo, porque eu limpei nesse momento. Vou adicionar passando três parâmetros, o nome do cabeçalho, o nome da propriedade e a posição que é para aparecer no meu data grid. E veja só, eu tenho então aqui uma sobrecarga, né? Eu tenho então um segundo método chamado montar coluna, só que com três parâmetros. Nome coluna, nome da propriedade e o índice que é para ela aparecer. Então eu vou chamar o segundo método, o método que eu apresentei anteriormente, passando o nome da coluna e o nome da propriedade. E na sequência, se o índice for diferente de 0, eu vou então atribuir um display index, tá ok? Uma posição de coluna e vou retornar essa coluna. Muito bem, uma vez então que eu percorri todas as propriedades desse meu DTO, né, que eu instanciei, eu vou então, na segunda etapa, eu vou percorrer todos os elementos do meu data grid, que agora já foi populado. Melhor, eu vou percorrer todos os elementos da minha lista que eu criei aqui nesse laço anterior, vou popular o meu data grid, né, com esses elementos
e vou adicionar a lista de atributos, que é a lista que é exibida nessa combo. Eu vou popular ela, vou popular os elementos da combo aqui embaixo. Tá ok? Muito bem. Atribuindo como selecionado o primeiro elemento dessa minha combo, é o elemento que vai estar selecionado no momento. Muito bem. Nesse instante, construí a minha view. Minha view está preparada para exibir elementos. Mas não está exibindo nada. Quando é que ela vai exibir? Quando o usuário clicar em pesquisar. Então o usuário clicou em pesquisar. O usuário clicou em pesquisar, eu vou ir para cá. E aqui eu também uso muito o Reflection, que é o seguinte. Nós vamos então instanciar primeiro o DTO novamente, utilizando o Activator. Tá? Vou criar uma instância do meu DTO. E veja só o que eu vou fazer. Eu vou pegar primeiro todos os métodos que a minha classe de serviço tem. Tá? Então, olha só, eu tenho a minha classe de serviço, que é um tipo, e vou selecionar todos os métodos dela. E aqui eu passo alguns parâmetros, por exemplo, inclusive métodos de instância e públicos, tá? Então, vou capturar todos os métodos, vou criar um objeto método de info. Esse objeto método de info é um objeto que eu vou utilizar para chamar o serviço o meu data source. E novamente eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no laço anterior, né? Eu vou procurar nessa minha lista de métodos, que aqui está, eu vou procurar qual dos métodos está anotado com este atributo aqui que eu criei. Tá certo? Então veja só, eu vou método a método, eu vou pegar a lista de custom attributes que ele tem, e para cada custom attribute que ele tiver, eu vou perguntar se ele é do tipo Search Window Data Source. Se esse método aqui tiver esse data source, para mim é o suficiente. Significa que ele é o meu método que eu devo... É um método, aliás, que eu devo invocar para obter a lista de elementos que compõem meu data grid. Muito bem. Instancio o meu serviço nesse ponto. Crio... Aqui eu verifico se existe um atributo selecionado aqui em um texto de pesquisa, e se tiver, veja só, se tiver um texto e um atributo de pesquisa, o que eu vou fazer? Eu vou, no meu DTO, eu vou capturar a propriedade. Qual propriedade? A propriedade que foi selecionada nesse campo aqui. Nessa propriedade que foi selecionada, eu vou setar o valor, tá certo? Então veja só, primeiro eu vejo se é um tipo genérico, né? Se for, eu vou converter pelo tipo, se for do tipo genérico, eu estou supondo que é um tipo nullable, vai ser um tipo nullable, eu vou converter o valor que eu recebi no texto pesquisa, nesse campo aqui, eu vou converter para o tipo que é esperado nessa propriedade. Então está aqui o tipo da propriedade. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui primeiro é capturando o tipo da propriedade. Aí eu vou converter o valor para o tipo da propriedade. Se for um tipo genérico, se não for, eu faço a conversão direta. Então, passo o texto, o valor que veio nesse campo de texto pesquisa, depois eu converto para o tipo de propriedade e armazeno aqui nesse valor. Na sequência, agora sim, eu vou, para a minha classe DTO, eu vou capturar a propriedade e atributo selected. Beleza. Vou setar um valor nela, passando o objeto que vai receber, que tem esse método e que vai receber este valor. Tá ok? E esse parâmetro eu passo nulo. Esse parâmetro aqui que é um índice das propriedades, observe, e que recebe nulo. Então é um índice opcional de propriedades indexadas, tá? Mas que no nosso caso vai receber nulo para propriedades não indexadas. Então veja só, eu vou setar no objeto que eu instanciei aqui em cima, esse objeto de pesquisa, eu vou capturar a propriedade dele, que foi a propriedade que o usuário selecionou aqui, e vou setar esse valor aqui. E o mais interessante, se esse valor for diferente do tipo, se o tipo desse valor for diferente do tipo da propriedade, por exemplo, a propriedade é um inteiro, e ali é um campo texto, né? Antes disso eu ainda faço a conversão para o tipo apropriado. Tá ok?
faço a conversão e seto o valor. Muito bem. Na sequência, então, eu crio uma lista de resultados, que é a lista que eu vou retornar, né? Que vai preencher meu data grid, melhor dizendo, e vou invocar um método. Veja só, se o método que foi anotado ele tiver parâmetro de entrada, e aí eu já suponho que o parâmetro de entrada é um DTO, é o objeto, então eu vou chamar o invoke, vou chamar o serviço, né? Vou chamar um invoke em cima desse serviço que eu instanciei aqui nesse ponto, passando uma lista de parâmetros que na verdade vai conter apenas um parâmetro, que é o objeto de pesquisa que eu setei ao campo de pesquisa aqui em cima. Tá ok? No entanto, se não tiver parâmetro de entrada para o método, para o meu data source, para a minha fonte de dados, eu vou então simplesmente chamar o serviço passando nulo. Veja que eu já espero uma lista de resultado, tá? Então, ou seja, para que essa minha janela funcione, o método tem que me retornar uma lista de objetos, né? A lista de itens, eu faço um clear na lista de itens que eu fiz o binding, que é essa lista aqui, o binding com esse data grid. E na sequência eu adiciono cada elemento que eu recebi aqui no resultado, eu adiciono a essa lista que eu limpei aqui embaixo. Tá ok? Então esse é o método de pesquisa. Bom, além do método de pesquisa eu tenho mais duas propriedades. Item selected, isItem selected e item selected. O item selected representa o elemento que foi selecionado na grid, então tem um binding com o elemento que está selecionado nessa grid, que eu não vou entrar em detalhes disso agora, mas que eu fiz um binding aqui, né? E o isItem selected simplesmente testa para ver se existe um elemento que está selecionado aqui anteriormente. Por isso que eu só tenho o get, né? Para que isso? Para que é esse isItem selected? Porque é ele que determina a visibilidade desse botão aqui, né? Esse botão selecionar só vai ser visível se tiver a propriedade, se o isItem selected for true, né? Muito bem, além destes dois métodos, duas propriedades, eu implemento a interface notify property changed, e por esse motivo eu tenho então estes métodos que servem para notificar a minha view de que alterações ocorreram aqui na minha view model, tá ok? Mas que eu não vou entrar em detalhes também porque não compõe o escopo do curso nesse momento, mas é bastante simples, depois você dá uma olhada, ele é chamado neste ponto aqui, no set, para notificar, por exemplo, a minha view, de que a propriedade isItem selected, observe, mudou de valor, né? E que esse botão então ele deve responder a essa mudança se for o caso. Muito bem, em relação então ao componente era isso, né? A gente viu os atributos, nós vimos também a implementação do código, né? A gente viu a implementação dos atributos e na sequência a gente vai ver como é que isso aqui funciona na prática, tá ok?